Olá, tudo bem? Esse é o Nossa Escola, um programa do curso de jornalismo do Centro Universitário FAG, em parceria com os colégios públicos. E nesta edição você confere. Papo Reto. Estudante do ensino técnico discute as dificuldades das aulas em EAD. Nossos talentos, música é por conta do Caleb. Dicas de estudo para você se sair bem não faltam aqui no Nossa Escola. Fique ligado. Entrevista exclusiva. A chefe do Núcleo Regional de Educação conversa com a nossa equipe sobre as metodologias adotadas em tempos de pandemia. Nossa escola, mais perto de você. Os integrantes mudaram a rotina de produção. Agora é tudo home office. Além disso, nós contamos com a ajuda de diversos profissionais. Tudo isso e muito mais você vê agora no Nossa Escola, que só está começando. Adolescente precisa de relacionamento com o outro para evoluir. Se ainda estão em habitat natural, fica mais fácil de adaptar o jeito de aprender. Saímos todos do presencial e fomos para o online. Agora, imagina o nosso caso. Um lugar estranho presencialmente. Mudar para o online foi um choque. Calma que explicaremos melhor como foi pra gente que acabou de sair do ensino médio e foi parar na faculdade no ano do coronavírus. É só o primeiro semestre e cá estamos no primeiro mês de aula, com a missão de viver o jornalismo logo de cara. Oficinas presenciais voltadas à produção de conteúdos para a televisão, que une informação e entretenimento. Aulas com direito a surpresas para os veteranos, que receberam novas funções, o que aumenta nossa emoção e vontade de chegar logo a este nível de chefiar. E foi um prazer conduzir vocês, orientar vocês nesse período que a gente conviveu junto aí. Falaremos com os colegas mais jovens que estão no ensino médio e fundamental das escolas estaduais. Vai ser incrível, testaremos nossas habilidades em frente às câmeras. Marca o em cima da hora. Volta o texto, Priscila. Olá, boa noite. Este é o Campus em Ação. Quando ele falar? Ele falou? Ainda não. Olá, boa noite. Esse é o Campus em Ação. Ô, caramba, já tá subindo! E tá decidido. Semana que vem acompanharemos a produção do quadro Papo Reto no estúdio da TV FAG. Vai ser show! Errou! Os governos do Amazonas, Rondônia, Ceará, Maranhão, Paraná e Santa Catarina também anunciaram a suspensão das aulas. Não tem outro jeito, a gente vai ter que se adaptar. E aí começou tudo de novo, só que agora por meio de telas. A gente aprendeu a cuidar melhor da nossa imagem profissional, a usar o celular como ferramenta de trabalho e a amar ainda mais essa função de contadores de história. Só que faltava colocar isso dentro desse programa. E aqui estamos nós, cada um nas suas casas e todos pelo Nossa Escola. Um desafio? Com certeza, um desafio muito grande. Afinal de contas, quem de nós imaginava que o nosso primeiro programa de TV seria feito dessa forma, não é mesmo? A gente manteve o trabalho em equipe, as etapas de produção jornalística, da pauta à edição final. Só não pôde ter aquele abraço em comemoração ao fim da missão. Ah, tudo bem, porque por enquanto ainda tem mais. Os alunos dos cursos técnicos foram uns dos mais afetados com o ensino EAD. Os estudantes não têm aulas próprias de cada segmento. É isso mesmo, Raquel? Sim, Silvio. Agora as disciplinas são as mesmas do ensino regular. E esse é um dos assuntos de destaque do Papo Reto, que está começando. Meu entrevistado de hoje é Alexandre Tittin, aluno do terceiro ano de Informática do Colégio Técnico de Cascavel, CEP, Centro Estadual de Educação Profissional, Pedro Boareto Neto. Só que os professores eles conseguiram mandar todo o conteúdo, então deu para conseguir entender bem, os professores fizeram aulas, tudo, então deu para conseguir uma base bem boa. Você conseguiu adaptar seus estudos em casa? Com os livros que o governo já tinha disponibilizado antes, para as matérias da grade comum, consegui aulas com o Google Sala de Aula, que é uma ferramenta que os professores estão usando, com conversas com colegas também para tirar dúvidas,
professores também sempre estavam disponíveis para nos auxiliar. Uma realidade de todos está sendo o Google Classroom. Suas atividades estão sendo mandadas pelo governo, assim como os ensinos básicos? Está sendo como lidar com este aplicativo? Então, na verdade, como se tratava de um aplicativo que eu já usava, os professores já usavam, é a adaptação da minha turma no CEP. Eu acredito que de todas as turmas do CEP já estavam um pouco mais acostumados. Em relação às atividades do governo, elas não se enquadram no nosso conteúdo, pois a grade curricular é diferente. Algumas matérias, 1, 2, no máximo 3 matérias conseguiram, que o governo conseguiu mandar as atividades e batia com a grade. Mas, em geral, é mais os professores que estão fazendo as atividades. E agora vamos de Cascavel para Palmitópolis. E não estranha não, tá? A repórter pode mesmo estar ao ar livre, sem máscara, assim como os demais moradores. Muitas cidades tiveram a sua rotina completamente alterada por conta da pandemia do coronavírus. O comércio fechou, as escolas e as igrejas há muito tempo não recebem ninguém. As aglomerações foram proibidas e as pessoas só podem entrar nos estabelecimentos usando máscaras e álcool gel. Porém, teve uma cidade que quase não teve nenhuma mudança, mesmo com todo esse cenário pandêmico. É o pequeno distrito de Palmitópolis, que fica a mais ou menos 50 quilômetros de Cascavel e pertence ao município de Nova Aurora. A cidade conta com mais ou menos 1.200 habitantes. Quem vê o centro de Palmitópolis assim tão vazio pode até imaginar que seja por conta da quarentena. Mas na verdade a cidade é assim sempre, e a única coisa que mudou efetivamente foi a obrigatoriedade do uso de máscaras para entrar nos estabelecimentos. Porém, por mais que Palmitópolis não tenha sentido tanto na pele as mudanças que a pandemia do coronavírus trouxe para o mundo, o colégio estadual aqui da cidade também teve as aulas suspensas, assim como todas as escolas públicas do estado do Paraná. Eu conversei com a Maiara, estudante do 1º ano do ensino médio no Colégio Estadual Venceslau Braz, aqui de Palmitópolis, e ela contou um pouquinho como está sendo a rotina de estudos dela e quais ferramentas ela está usando para estudar, já que agora as aulas presenciais foram substituídas pelas aulas online. A gente está assistindo as aulas pelo aplicativo Aula Paraná, pelo YouTube e pela TV aberta, em alguns canais da RIC Paraná. E as atividades estão sendo enviadas e corrigidas pelo Google Sala de Aula. E caso surja alguma dúvida sobre algum aspecto da matéria durante a semana, vocês conseguem se comunicar com os professores de vocês de alguma forma? A gente consegue entrar em contato com os professores através do Google Sala de Aula, através do WhatsApp, e uma vez por semana os professores fazem videochamada pelo Google Meet para tirar as nossas dúvidas. E sobre a aprendizagem, você acha que teve alguma mudança muito drástica, que continua da mesma forma ou que está um pouco mais difícil? Em relação à aprendizagem, ficou um pouco mais difícil do que na aula presencial, porque a gente interagia com os professores, com os colegas, então por conta disso ficou um pouco mais difícil de fixar os conteúdos passados nas aulas. E quanto à sua rotina de estudos, ela teve alguma alteração de como era antes, quando ainda haviam as aulas presenciais, ou ela mudou? Minha rotina mudou bastante, porque eu fazia o ensino médio aqui à noite, e agora as aulas estão sendo transmitidas para minha turma de manhã, então eu tive que ir adequando os horários para conseguir ver as aulas e fazer todas as atividades que os professores mandam. E em casa, salve para os pais, eles que ficam com o desafio de dar apoio durante as atividades. Os pais estão utilizando dos frutos da tecnologia para os filhos terem uma boa educação. Não é o mesmo que estar na sala com os amigos e professores, mas foi um modo eficaz que o governo e as escolas encontraram para que os alunos continuem desenvolvendo suas capacidades. As crianças aprendem rápido e já sabem explicar direitinho como está sendo a rotina em casa. Como estamos em período de pandemia, estou estudando com aulas online. Então, para me ajudar, estou contando de vários meios de comunicação, como o meu celular, meu computador, minha TV, meu fone, meus cadernos para anotar algumas dúvidas que eu tenho, minha borracha, meu lápis, meus livros, minhas canetas e outras coisas. As ferramentas que estão utilizando são importantes e a tecnologia faz parte dessa educação. Estou contando com a ajuda de 3 aplicativos. O primeiro, o Classroom. O Classroom traz atividades de segunda a sexta para me ajudar e saber mais ou menos como que vai ser o conteúdo das aulas. Todo dia traz atividades novas e divertidas. O segundo, o Aula Paraná. O Aula Paraná também tem
como acessar o Classroom e posso escutar as aulas quando não estou em casa, de vez em quando, sem internet. E se quiser com internet, pode também usar. O terceiro, o MathFit, é um aplicativo de contas de matemática que pode memorizar e saber contas mais legais e muito divertidas. É do 6º e 7º ano. Então, essa é a minha rotina de aula todos os dias. Os pais tiveram que se adaptar, aplicar as atividades e a própria rotina de estudos com os filhos. Eles estão desenvolvendo a aprendizagem dos pequenos e mostrando aos filhos que é possível aprender à distância apenas com os comandos dos familiares. Seu aluninho Davi Bonato Martins, eu sou a mãe dele, a Salete. Ele estuda no CAIC, do Santa Cruz, no período da manhã, no 1º ano A. Então, tá fazendo as tarefinhas. E saiu tarde. Estudando, fazendo as tarefinhas dele que vem da escola. Alguma coisa a gente tira da internet também para complementar os trabalhinhos dele. Algumas coisas ele já consegue até fazer sozinho. E as mais difíceis ele pede a minha ajuda, tentando fazer a nossa parte em casa, né? É bom fazer um intervalo depois de ver o corre-corre dos pais para dar conta das aulas online. No próximo bloco, você vai ter dicas de estudo. Como aproveitar a internet para conquistar novas habilidades no período da quarentena? O chefe do Núcleo Regional de Educação fala com exclusividade sobre o novo planejamento para as aulas online. E ao som de boa música, a gente vai pro intervalo. E as escolas estaduais? Que desafios surgiram com a pandemia? Que soluções encontraram? A repórter Gabriele Lira entrevistou o chefe do Núcleo Regional de Educação de Cascavel para descobrir. Confere aí! Oi, Luciana! Essa é a nossa entrevistada de hoje, a Luciana Paulista da Silva. Ela é a chefia do Núcleo Regional de Educação de Cascavel. E a primeira pergunta que eu quero te fazer, Luciana, é o seguinte: com a pandemia, como ficou a situação do conteúdo para os estudantes nos colégios estaduais? Os conteúdos, eles estão sendo trabalhados desde o dia 6 de abril, que nós começamos com as atividades à distância. Está seguindo os conteúdos previstos, tá? Eu não posso dizer que está sendo, assim, 100% o que estava programado, mas, sim, são os conteúdos do ano. E para os professores, quais têm sido os desafios? Teve algumas situações que o professor teve que pedir mais informações aos técnicos, né? Informar também os alunos de como acessar. Então, mudou o nosso meio de trabalhar, o nosso meio de comunicação e também o acesso dos alunos e professores para que a gente possa interagir com os nossos alunos, tá? Então, nós temos hoje, eles têm a opção de assistir pela televisão ou ele abaixa o aplicativo Aula Paraná, e aquele aluno que ele não tem acesso à televisão nem à internet para ele acessar pelo aplicativo, ele tem o direito de ter as atividades impressas que nós estamos entregando a cada 15 dias. Como educadora, que prejuízo enxerga nesse distanciamento social para os adolescentes? E no seu ponto de vista, quais são as suas expectativas positivas? É uma situação que a gente não planejou, né? Então, diante de todo esse distanciamento, isolamento social, dessas atividades à distância, eu vejo que o lado positivo, tá? O lado positivo que o aluno, ele também teve que aprender com essas ferramentas que nós usamos da tecnologia, o professor também. O que a gente analisa diante desta situação
é o envolvimento da família também. Porque quando ele está nas aulas presenciais, muitas vezes os pais eles não conseguem acompanhar o que está acontecendo, se tem atividade. Então, a maioria, eles fazem essa cobrança dos filhos, né? E agora, eles estando em casa, as aulas acontecendo ali, eles têm que dividir, muitas vezes, o notebook, o celular, a televisão. Então, eles têm também um planejamento em família para que os alunos possam participar dessas aulas, né? Dentro desse processo que aconteceu, nós vemos muitas coisas positivas que estão acontecendo, até mesmo o aluno, ele valorizar o professor, a presença do professor, o quanto isso está fazendo falta para ele. Então, muito obrigada pela sua entrevista, Luciana. E para você que acompanha a nossa escola, continue de olho. Muito obrigada, até mais. Até mais. Para relaxar, a gente merece curtir música boa. A repórter Raquel conversou com o Caleb, que emociona quando toca. Oi, meu nome é Caleb, eu tenho 17 anos, no terceiro ano do ensino médio, estudo no Colégio CEP de Cascavel e eu toco teclado. Isso acontece desde os 8 anos de idade, que foi quando eu ganhei o primeiro teclado. E a partir disso, a partir de quando eu ganhei meu teclado, eu comecei a me aperfeiçoar nisso, principalmente pegando cifras na internet de músicas que eu gostava, eu conhecia, começava a tocar, começava a tentar aprendê-las em casa. Mas uma coisa que me ajudou muito foi quando eu tinha uns 11 anos, que eu fiz um ano de aula de harmonia no teclado. Isso me ajudou muito a pegar uma visão mais ampla, me ajudou a me desenvolver muito mais. E até depois que acabou as aulas eu consegui me desenvolver muito mais a partir do que eu já sabia. Outra coisa que me ajudou foi começar a tocar violão. Eu ganhei um violão e eu começava a tocar por hobby. Quando eu tinha 13 anos também eu fiz um ano de aula de guitarra, que infelizmente não é uma coisa que eu toco muito hoje. Faz um tempo que eu não toco guitarra, mas me ajudou a aprender muita coisa relacionada a violão, relacionada a campo harmônico e música, principalmente. A coisa que mais me incentivou e mais me ajudou na música e no teclado foi quando eu entrei na igreja. Porque daí eu entrei na banda. Isso me ajudou da forma que as pessoas que tocavam comigo, elas tinham um conhecimento muito maior que eu de música. E isso me ajudou muito, porque elas passavam o conhecimento delas para mim, passavam coisas que eu poderia aprender, que me ajudaram muito a tocar, não só do teclado, mas também de outros instrumentos como o violão, como conhecimento geral de banda também, e aprender a tocar em conjunto. Isso me ajudou a desenvolver e também aplicar meu dom, o meu talento para alguma coisa, sabe? Música para mim é principalmente, cara, mais que um hobby, mais do que simplesmente pegar uma música para tocar, mas a maneira que eu consigo me desestressar, a maneira que eu consigo me divertir, me distrair, é a coisa que eu mais gosto de fazer, e eu me identifico muito com a música, com todos os instrumentos. E é isso aí, muito obrigado, pessoal. Não faz sentido, por isso me encontrei no teu amor, Jesus, faz o sobrenatural em minha vida. Jesus, faz em mim o teu querer. Música te ajuda na concentração? Que bom, porque vem aí dica de estudo. Você já pensou em aproveitar que está em casa com mais tempo livre para adquirir novas habilidades e de graça? A matéria é da Vitória Carniato, que conversou com um professor que utiliza a internet para entregar o conhecimento na rede. Oi, gente! Hoje o meu convidado é o coach Diego. Ele vai falar um pouco sobre o EAD e sobre as lives. Então, Diego, desde já, muito obrigado pela disponibilidade. Primeiramente, obrigado pela abertura, pela oportunidade de estar concedendo essa entrevista para você. O modelo de ensino EAD, ele não é para qualquer pessoa. O ensino EAD, ele exige disciplina e ele exige que você tenha um comprometimento consigo mesmo, porque aqui o aluno ele tem uma participação muito maior no seu próprio aprendizado, né, do que o próprio papel do docente, do professor. Então, a modalidade de ensino EAD, ela exige que você tenha concentração, que você tenha um espaço muito definido entre uma aula e outra, né? Então, existe uma pesquisa que fala que a cada 2 horas de estudo assistindo a vídeos,
equivale a 8 horas de estudo presencial. Por quê? Porque 2 horas em aulas de vídeo, você para, você anota, você volta a algo que você não entendeu. Então, equivalente aí a 4 vezes, né, quando a gente fala aí numa razão de 4 vezes o presencial perante o ensino EAD. Então elimine distrações, né? Coloque o celular em modo avião, ou se for, né, caso você esteja estudando pelo computador, coloque o celular na gaveta, deixe ele em outro lugar. Caso você esteja vendo ele, né, estudando pelo próprio smartphone, porque hoje a gente acessa a internet muito mais pelo smartphone do que pelo computador. Então coloque o celular aí, elimine as notificações, né, coloque ele ali naquele modo não perturbe, porque você vai precisar de internet provavelmente para ver a aula, né? Mas que não venha outras notificações e outras distrações para você. Além dos famosos, muitos profissionais também estão fazendo lives. Então, como aproveitar esses conteúdos, mesmo que em casa? Medo de abrir a geladeira e sair uma live de dentro, né? Então, as lives estão sendo algo que faz parte agora do nosso dia a dia. Muitos famosos, muitas pessoas da área de ensino já vinham aproveitando muito o modelo das lives. Contudo, né, agora explodiu isso, porque isso tornou algo, muitas vezes, a única forma das pessoas terem acesso a conhecimento, acesso a entretenimento. Então, uma forma de você aproveitar é buscar seguir pessoas, né? Buscar seguir pessoas nas suas redes sociais que agreguem algo para você, né? Seja de forma recreativa ou seja, né, de uma forma que venha agregar aí para sua profissão, para sua carreira. Então, busque seguir pessoas que agreguem para você e naqueles momentos em que você estiver aí, né, passeando, navegando pelas redes sociais, de preferência em horários já pré-definidos, para você não perder, né, uma grande quantia de tempo, você vai conseguir ter acesso aí a lives de qualidade, porque aquelas pessoas que você segue realmente vão agregar algo para você, ok? É isso que eu tenho para contribuir com vocês então. Um grande abraço e espero ter mais oportunidades. Sem aula presencial, mas não de férias. Não vale matar a aula online para ir passear. O isolamento é para preservar a sua vida e a vida de todos. Cuide-se. Fique em casa. E a nossa escola fica por aqui. Esperamos que tenha gostado. Obrigada pela audiência. Gostou do programa? Quer participar? Anote os endereços que estão aparecendo na sua tela. Até mais!